Bom, a minha trajetória no movimento popular, no movimento estudantil, ela bebeu na fonte dos que vivenciaram outras experiências. Acredito que uma das experiências menos comentadas hoje em dia é justamente aquelas que trabalhavam no meio popular, trabalhavam a juventude no meio popular, que basicamente, a nível nacional, essa tarefa difícil, que é muito mais difícil, porque se você vai para a universidade, tem toda uma formulação, tem todo um livro de leitura. Quem entrou ali já tinha passado no funil, tem que estudar, lido muito. Quando você vai para o meio popular, a tarefa é bem mais difícil. E, na minha avaliação, quem de fato encarou essa tarefa e teve uma contribuição imensa foi a militância da teologia da libertação, da chamada Igreja Progressista Católica. A Igreja Católica de esquerda, né? Que faziam movimentos leigos, não eram movimentos tutelados pela cúpula da Igreja Católica. E lá se enfrentava o desafio de formar, de agrupar, através das comunidades eclesiais de base, dos estudos, do incentivo, que se chamava animação cristã no meio popular, de animar as pessoas a se organizarem, fazer parte de grupo de jovens, fazer parte de associação de moradores, fazer parte de grupo de mulheres, fazer parte de grupos de estudo. Então, essa ação, ela movimentou milhares e milhares e milhares de pessoas no país. E, contraditoriamente, como o movimento popular em si, o movimento comunitário, nesse período ele não teve uma ação mais de destaque, essa ação, esse tipo de ação política, ele não teve a visibilidade que os demais tiveram. Então, apesar de ser muito forte, ter dado uma contribuição muito grande para que esse país tivesse uma geração com nível de cultura, de politização superior, essa parte nunca teve a visibilidade que teve o movimento estudantil universitário, que depois teve o movimento sindical, que depois teve o movimento do Sem Terra. Apesar do movimento Sem Terra, por exemplo, ter sido basicamente originado a partir dessa militância que estava lá no meio popular, também estava no campo, porque também tinha pastoral de jovens do meio rural, estava em todo lugar, estavam lá a militância da teologia da libertação, que chama sendo o sal da terra, levando as ideias, se sacrificando muito, sacrificando sua vida, seu lazer, seu convívio com a família, para estar lá aqueles jovens abnegados levando essas ideias no meio do povo. Mas, do ponto de vista de visibilidade, não tinha, porque o foco estava em outros movimentos. Mas que deu uma contribuição fundamental para melhorar o Brasil do ponto de vista de conquistar de novo a democracia, de formar milhares de novos quadros, de fazer com que tivesse tanta gente como tem hoje ainda, que tem consciência política, que pensa um mundo popular, voltado para a maioria, e que surgiu a partir das camadas populares, e não apenas daquelas camadas que têm mais acesso, que têm mais condições financeiras de estarem dentro da universidade, tendo acesso a um nível de produção intelectual muito superior ao que se tinha nos bairros, né? Então, essa coisa é interessante, porque eu pude beber dessa experiência que veio muito antes de mim, mas que eu ainda aprendi muito com ela, e a partir dela pude dialogar com a experiência no meu universitário com um nível de compreensão bastante satisfatório, digamos assim. Eu acho que essa parte é importante resgatar, porque se fala muito pouco dela, e se estuda pouco, inclusive, mas que vale a pena investigar. Inclusive hoje, muitos abnegados mantêm essa experiência numa condição mais difícil ainda, porque a teologia da libertação ela foi esmagada praticamente no Brasil e na América Latina pela onda conservadora, capitaneada pelo Papa João Paulo II, né? E as pastorais, os movimentos leigos, aquela discussão de transformação do mundo, tudo isso foi à luz das ideias, né, do Evangelho. Tudo isso foi sendo afastado, né, os seminários fechados, os padres perseguidos, transferidos. Foi uma ação dura para desarticular essa rede que existia. A Igreja Conservadora veio com muita força. Então, em Recife tinha o ITER, que era o Instituto de Teologia do Recife, que era um celeiro de formação de novos quadros, e que foi fechado, né? Foi fechado, e os padres que lideravam esses movimentos eram transferidos, eram calados, eram perseguidos.
Então não foi assim um debate de ideias, não. Foi uma ação dura, violenta, para desarticular essa rede. Por isso que se perdeu tanto, mas existe ainda hoje muita dificuldade, bastante residual comparado ao que já foi, mas eles estão por aí, estão aí nos bairros, tentando fazer sua ação, né? Então eu queria chamar a atenção para isso e acho que já falar os finalmente aqui. Se eu puder, resumindo assim, qual seria a herança, né, da sua geração, que acho que hoje a gente está mais de alguma forma uma herança, vamos supor, da sua geração, que você considera que essa mobilização deixou para a sociedade brasileira nos dias de hoje? O que marca a gente? A herança foi acreditar que outros valores existem, que você precisa conhecê-los. Então, da mesma forma que a geração de hoje é muito alvo da teoria do individualismo, do consumismo, do desestímulo a qualquer coisa que se faça em grupo, a pensar junto, a lutar, nem se fala. A nossa também era. Nós vivíamos o fantasma do comunismo, tudo que se envolvia, olha, cuidado para os militares não te pegarem, cuidado com a repressão, não participa disso não. Se você vai participar, você vai ficar desempregado, sai disso. Mesmo assim, grande parte da minha geração foi à luta. Mas foi por quê? Porque primeiro não se conformou e teve medo de enfrentar esses fantasmas. Depois, quando estava nos movimentos, vinha uma coisa um espantalho que é muito agitado hoje em dia. Olha a partidarização, cuidado com isso, você vai virar um instrumento dos partidos. E nós enfrentávamos isso. Primeiro porque o direito de ter partido é democrático e é salutar que todos tenham e exerçam. Porque é na política que se decide tudo. Não adianta você procurar outro lugar onde estão as decisões que mudam o mundo. É na política. Foi na política que se tomou a decisão para se vender mais, para se lucrar mais, de dar um amplo acesso à informática, por exemplo. Isso é uma decisão política, né? Então, assim, tudo é política hoje em dia. E eu sinto que essas ideologias que individualizam, que separam. Hoje um jovem, ele se senta na frente do computador, ele passa um dia inteiro. E ele fala com o mundo inteiro, ele não fala com ninguém, porque ele não tem um companheiro para comentar. Ele fala online, mas ele não fala com alguém de carne e osso, que sente, que pensa, que sofre, que chora, que ri. Então ele fica solitário, ele fala com o mundo inteiro e é solitário. Então é preciso quebrar com esses paradigmas do individualismo. É preciso voltar acreditando nas pessoas. A nossa geração acreditou muito nisso. Ela lutou junto, ela se mobilizou, ela viveu em comunidade e ela ajudou muito a transformar. Sem a luta da minha geração, possivelmente a ditadura teria durado mais no Brasil. Sem a luta da minha geração, a sociedade brasileira não teria conhecido a discussão de que os trabalhadores, os pobres, têm um papel protagonista na sociedade. Fomos nós que enfrentamos os preconceitos de dizer, olha, você pode ser um operário, não ter nenhuma formação universitária, mas pode governar o Brasil. Fomos nós que enfrentamos o conservadorismo, que hoje a gente combate a homofobia, hoje a gente combate. Tudo isso foi plantado lá atrás, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80. Então, por que enfrentamos tudo isso? Porque nós acreditamos um no outro. Abrimos o nosso coração, nossa mente para a luta coletiva, para a militância coletiva. Hoje, acredito que o grande desafio das gerações atuais é aprender com esse passado que está bem recente. Estou falando aqui de 20 anos atrás, não estou falando do período histórico de um século, estou falando de 20 anos para cá. É olhar para esse passado tão recente, aprender com ele, quebrar e utilizar as novas tecnologias, não para se isolar, mas para se juntar mais. Você vê que já tem alguns fenômenos acontecendo, inclusive, em alguns países, grandes mobilizações, e aqui, inclusive, no Brasil, algumas mobilizações têm acontecido, mobilizadas pela internet, pelas redes sociais. Agora, se isso não tiver direção política, se isso não tiver um pensamento político, se isso não tiver uma organização, termina que acontece aquela mobilização, aquele momento, e se dissipa logo depois. Então é preciso ter permanência. As transformações, para acontecerem, tem que ter sistematização, insistência, organização, e para isso é preciso estar mais presente, estar mais junto, estar convivendo e lutando junto.
Então vamos utilizar as grandes tecnologias de hoje para... Imagina, no meu tempo você fazia um jornalzinho do DCE, era uma mão de obra. Hoje você senta no computador e faz. Quer dizer, as facilidades de hoje a gente tem que utilizar para superar os problemas que a minha geração tinha e fazer aquilo que nós fizemos. Lutar muito, acreditar no mundo, acreditar na humanidade, acreditar que o mundo pode ser muito melhor e a partir das novas tecnologias, das facilidades do mundo de hoje, se juntar, se mobilizar, se organizar, se politizar, estudar, aprender o que é de fato a boa política e caminhar sempre para construir um mundo melhor.